Ministro, nós estamos de volta com o nosso programa 3 a 1 e temos uma pergunta de um cidadão desempregado do Rio de Janeiro. Ele já está desempregado, antes da crise chegar aqui, ele já está desempregado. Minha maior dúvida sobre a crise econômica é se o Brasil corre o risco de parar de crescer por causa dela. É uma pergunta boa essa. A nossa avaliação é que nós não vamos parar de crescer. É quase que universalmente reconhecido que o Brasil vai ter efeitos dessa crise se houver uma recessão mundial e provavelmente nós vamos ter um crescimento menor do que nós tínhamos estimado. Nós apostamos em 4,5% de crescimento no ano que vem, então é possível que o crescimento seja um pouco menor. Só para dar uma ideia de quanto menor, o FMI fez uma projeção de que nós poderíamos crescer 3,7% no ano que vem, ou seja, um pouco menos do que os 4,5% que nós prevíamos. É uma previsão realista, o senhor acha? Eu diria que, neste momento, nós preferimos apostar que nós temos condição de crescer 4,5%. E se for menos, como, digamos assim, há uma grande possibilidade, ainda assim nós vamos trabalhar para minimizar. Não, 4,5% não vai ser, pelo que o senhor está falando. 4,5% não vai ter condição de ser. Mas pode ser 4, pode ser 4,1. Eu acho que a gente também não pode simplesmente dar de barato que vai resolver, que vai crescer menos. O que o governo pode fazer? O governo tem condição de continuar ajudando a economia a crescer. Por exemplo, a orientação do presidente Lula é que não falte crédito para as empresas. Nós estamos fazendo uma série de medidas para ajudar nesse aspecto. Além disso, nós não vamos paralisar os nossos investimentos. Se tivermos que cortar investimentos, vamos cortar outros que não aqueles que estão no programa de aceleração do crescimento. Se a economia vai crescer menos, a arrecadação também vai ser menor. Isso não significa dizer que é otimismo demais ficar se pensando que nesse momento se pode manter todos os investimentos intocáveis? Não disse todos os investimentos. Disse os investimentos do PAC nós vamos manter. Até porque nós temos condição de fazer isso, já fizemos todas as projeções, mesmo que seja diminuída a nossa receita, o que vai acontecer? Quando diminui a receita, nós temos que cortar gastos, é inevitável. Então, se diminuir um pouco a receita, nós vamos cortar um pouco da despesa. Ministro, os cortes serão onde? Por exemplo, despesas com o pessoal, haverá cortes com despesas não, despesa pessoal, você não tem como fazer corte, mas você pode adiar qualquer outra medida que aumente, por exemplo, concursos. Nós podemos, inclusive, adiar as contratações. Nós não fizemos isso porque nós não temos clareza de qual é o cenário, quanto que vai ser isso. Porque nós temos uma série de programas que estão sendo preparados para serem implementados. Ora, se tiver grande dificuldade, não quer dizer que nós vamos abandoná-los, mas podemos fazer o adiamento. E assim mesmo temos todas as condições para manter os Um adiamento também desse escalonamento do aumento salarial do servidor? Por que não? Ora, se você não tem dinheiro, não tem como fazer de outra forma. Nós temos que enfrentar a situação. Ministro, o governo tem procurado estabilizar o câmbio, comprando dólares, tem que garantir crédito para a agricultura, para as empresas exportadoras. Tem dinheiro para tudo isso, manter ainda o PAC, manter os aumentos previstos dos servidores, concursos públicos? Como é que está essa situação? Pois é, um cenário de desaceleração da economia. Que não desacelerou até agora. Então, vamos por partes. Olha, no caso do câmbio, nós não temos nenhuma intenção de trabalhar para que o dólar fique a 2, 2,10, 2,20, 1,90. Não é essa a intenção da política praticada pelo Banco Central. O que o Banco Central está fazendo, no caso do dólar, é fornecer dólares quando faltou no mercado e, portanto, houve uma falta de liquidez total e um começo de pânico. O dólar chegou aí a 2,50 praticamente e não era racional, só tinha gente querendo comprar, não tinha ninguém querendo vender. O Banco Central entrou e vendeu, portanto não está perseguindo uma cotação do dólar, mas simplesmente dando uma liquidez para o mercado. Não está faltando uma ação preventiva do lado fiscal por parte do governo? Eu acho que a grande questão da ação preventiva do lado fiscal é o que nós fizemos nos 5 anos, quase 6 anos do governo Lula. Vamos ser francos, né? Nós fizemos os maiores superávites que foram praticados nos últimos 15 anos, pode ver, são os 5 Sim, mas do o governo momento Lula. está exigindo um pouco mais. Além disso, nós fizemos ajustes muito fortes
nas nossas despesas. A Previdência tinha uma previsão de déficit no começo do ano passado, para este ano, de 46, 48 bilhões de reais. Né? Nós estamos projetando agora, os últimos anos já estamos no mês de outubro, vamos ter um déficit da ordem de 38, 39 bilhões. Portanto, medidas foram adotadas de gestão para melhorar essa situação. Não são necessárias medidas Eu diria adicionais mais nesse ainda, momento? nós temos reservas cambiais de mais de 200 bilhões de dólares, nós temos uma situação inflacionária controlada. Então, eu diria assim, Beatriz, se nós tivéssemos que enfrentar essa situação que está lá fora, improvisando, correndo aqui agora atrás de medidas para fazer, provavelmente nós estaríamos no torvelinho que eles estão. Acontece que o Brasil, pela sua trajetória nos últimos 5 anos e 10 meses, está, de certa forma, blindado. Não quer dizer que vai ser absolutamente imune, mas quer dizer que vai ter efeitos muito menores, todos concordam Agora, com isso. ministro, Mesmo os analistas estrangeiros estão falando que o Brasil vai ter efeitos muito pequenos a em despeito comparação disso, com outros. tem gente defendendo o que a Bia está falando, de ter um esforço fiscal adicional nesse momento. Só que logo que essa crise se agravou, circulou a informação de que o governo estava pensando exatamente o contrário, de ter uma ação anticíclica. O que quer dizer isso? Pegar aquele meio ponto percentual do superávit primário criado, que foi de 3,8 para 4,3, pegar aquele meio ponto e gastar para você dar estímulo para a economia. Pisar no acelerador quando todo mundo recomenda Está pisar se no freio. estudando isso, ministro? Mas, olha, primeiro eu acho que nós temos que discutir o que esses analistas falam. Porque eles recomendam arroxo fiscal para qualquer situação. Se a economia está crescendo, eles acham que nós temos que fazer arroxo. Se a economia, como todos estão dizendo, vai desacelerar, então tem que fazer arroxo fiscal também. E se tivesse tudo sem mexer, não tem perspectiva nem de crescer, nem de diminuir, então faz um arroxo fiscal. Isso não me parece uma coisa muito, muito sólida. Por que que os países ricos, na hora que a coisa pegou lá, a primeira coisa que eles fizeram foi abrir o cofre, vão fazer medidas para garantir Mas dá liquidez, o crescimento. Como? Para dar liquidez, Para não dar para liquidez investimento. e gastos também. Para gastos O também. próprio FMI soltou documento dizendo que os Estados Unidos tinham que gastar, aumentar os gastos. Então, porque a nossa visão de anticíclico é um pouco diferente. Nós temos uma proposta no Congresso Nacional de criar o chamado Fundo Soberano, que é um esforço fiscal de 0,5 ponto percentual a mais que nós estamos fazendo, com a seguinte visão: como nós temos uma receita boa esse ano, estamos crescendo, vamos poupar esse dinheiro que poderá ser usado no momento de menos crescimento, né? Que poderia ser 2010, 2011. Eu não acho que em 2009 nós vamos ter que lançar a mão disso. Eu acho que nós temos condição de tocar... Vai lançar no ano da eleição? É isso? 2010? Ah, então é esse o problema? Quer dizer, Não, nós eu temos tô que lançar, perguntando. nós temos que lançar a mão no Eu tô momento que a perguntando. economia precisar. Ministro, Porque- nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Gostaria de perguntar para o ministro Paulo Bernardo em relação às nossas aplicações financeiras. Esse é o momento de esperar, ter mais cautela? Tem alguma aplicação que é recomendada nesse momento? Não, nós não fazemos nenhum tipo de recomendação. Evidentemente que o poupador tem que ter cautela o tempo todo, né? Por exemplo, quem tem pouco dinheiro, é razoável que ponha o dinheiro na poupança, que é sagrada, não vai ter problema nunca, né? É garantida, ou coloque num banco sólido, né? E os bancos nossos são Tem banco, Tem não é banco sólido sólido aqui? agora? Tem nenhum banco sólido aqui? Ora, o cliente sabe escolher o seu banco, né? Todo mundo faz as suas opções em função da tradição, do seu relacionamento. Agora, quem tem mais dinheiro, diversifica, não é assim que as pessoas recomendam? Investe em ação, o senhor acha? Bom, eu não posso fazer esse tipo de recomendação, mas se você vir o que aconteceu com a Bolsa neste ano, me parece que hoje investir em ações é um bom negócio. Não para ganhar daqui a 48 horas, que seria uma roleta, né? uma jogatina, mas se colocar dinheiro para esperar Médio prazo. 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, com certeza eu acho que é um bom Agora, negócio. ministro, o preço do feijão subiu, o preço do arroz subiu, o preço da carne subiu. Como é que vai ser o impacto dessa crise no custo da alimentação?